Capítulo número 23. O verão estava quase a acabar e as noites sucediam-se na minha cabeça como um enorme e contínuo borrão. Devido às drogas, acabavam por parecer apenas uma longa saída. Os meus olhos tinham olheiras permanentes e cada vez me via obrigada a tomar maiores quantidades porque senão já não sentia nada. Frequentemente passava os dias com dores de cabeça, dificuldade de concentração e tonturas, não tinha fome nem me apetecia fazer nada. Passava o tempo muito inquieta e já nem os charros me ajudavam a adormecer. As minhas mudanças de humor eram muitas e demasiado repentinas. No entanto, sabia que estes pequenos problemas desapareceriam à noite. Até que numa das saídas, a poucas semanas de as aulas começarem, chegámos ao 4 Asteriscos, discoteca onde conheci o Ângelo e reparei que o Ângelo estava nervoso. Algo correra mal com um cliente habitual e tinha de ir falar com ele para acalmar os ânimos. Como esse cliente era um deputado que lhe abria as portas a muitos conhecidos do meio do jornalismo, da televisão e da música, não podia correr o risco de que a reputação da sua droga fosse posta em causa. Só nessa noite é que percebi que o Ângelo não vendia droga apenas no 4 Asteriscos, a nossa discoteca, e no 5 Asteriscos, discoteca entre Santos e 24 de Julho. Todas as noites e desde cedo ele andava por restaurantes, bares e discotecas a vender droga. Só mais tarde, quando o 4 Asteriscos, a nossa discoteca, abria, é que ele aparecia por lá. Quando fechava, ia para os after hours no Cais de Sodré e sempre que havia alguma grande festa particular, acabava por receber um convite. Eu nunca tinha pensado nos horários da atividade do Ângelo, porque mal chegava às discotecas habituais, snifava logo ou metia uma pastilha. Pelos vistos, essa era a razão pela qual ele nunca me levava à casa e eu ia sempre de táxi. Nessa tal noite, disse para ele ir resolver o problema com o tal deputado que eu esperaria ali desde que ele aparecesse antes das 7. Vem comigo, quero a tua companhia. Achei essa frase tão querida que não pude recusar. Parecia que me via como uma namorada. Ao contrário dos rapazes do colégio, ele já era adulto e encarava as relações de uma forma mais madura. Por isso, querer a minha companhia foi um gesto carregado de afeto. Ou então ia levar-me a outro festival. Fomos diretos, no carro dele, para o 6 Asteriscos, discoteca em frente ao Rio Tejo. O Ângelo parecia uma estrela. Por onde quer que passasse, todas as pessoas o cumprimentavam. Senti muito orgulho em estar ao lado dele. Chegámos ao pé do tal deputado que estava com os amigos junto ao balcão e a primeira reação que tive foi: esta cara não me é estranha. Provavelmente já o tinha visto na televisão. O tipo encontrava-se furioso porque, pelo pouco que percebi, a droga que o Ângelo lhe vendera durante o jantar nessa noite estava estragada. Ela não me provocou nenhum efeito, tomar ou não era igual. Resultado, queria ser amenizado. Os dois ficaram a argumentar durante algum tempo, mas o Ângelo sabia que tinha de o compensar para não perder aquele cliente, bem como todos os outros que ele trazia. Só que a quantidade que o deputado queria à borla era muito superior ao que o Ângelo estava disposto a dar. Eu encontrava-me particularmente animada naquela noite. Como acabara de snifar mais uma linha no carro, desatei a falar e disse uma série de disparates. Provavelmente não foi a minha conversa que o convenceu, mas as minhas mamas que durante o verão se tinham tornado maiores e recebiam cada vez mais atenção por parte dos homens. A mini saia também deve ter ajudado e eu acabei por fechar o negócio com a troca abaixo dos valores iniciais de que o deputado desejava. O Ângelo ficou tão espantado com o que eu tinha acabado de fazer que teve imediatamente uma ideia. Vais ajudar-me? Como? Reagi na hora. Nem penses. Ajudei-te naquela vez, mas imagina que sou apanhada. Não leves a mal, mas não. Mas levou. Na noite seguinte, quando fui ter com ele, curiosamente não tinha droga para me dar, nem a mim, nem aos meus amigos. Mal me falou e não quis ir para a cama. Nessa noite não liguei, mas ao fim de 2 dias estava com necessidade de ter coca e de mandar uma queca sobre o fantástico efeito que me provocava. Acabei por ceder, mas faço apenas uma vez. Dirigimos-nos até um restaurante perto da Assembleia da República, que fechava à tarde, e fui ter com a pessoa que ele me tinha pedido. Parecia ser alguém que já vira na televisão. O cantor ou assim, não sabia bem, porque estava muito acelerada devido às 2 linhas acabadas de chegar ao meu corpo. A minha conversa de principiante teve algum efeito porque, em vez de vender uma dose, acabei por despachar 5. O Ângelo percebeu o potencial que tinha perante si e não podia deixar a possibilidade escapar de explorar aquele novo mercado. Eu era muito boa a convencer os homens a comprar mais do que habitualmente faziam com ele.
Além disso, o meu ar de menina bem comportada de Cascais permitir-me ir a sítios frequentados por classes altas sem chamar a atenção. Fundamental para clientes que necessitariam de descrição. Algo que seria difícil de acontecer com ele. Só que, tal como lhe dissera, para mim tinha sido só mais uma vez sem exemplo. Claro que sim, eu compreendo. Em seguida, fomos à casa dele, mandar uma queca sob o efeito de coca e todo o meu corpo sentiu como se já não fodesse há 20 anos. Quando ele se veio, precisei de mandar outra de seguida. Naquele momento, ele não conseguia, mas abriu umas pernas e espalhou coca no clitóris e nos lábios vaginais. Esfregou-a até eu sentir uma sensação de adormecimento vaginal que me fez flutuar. Deixei de sentir que ela estava lá, uma estranha sensação em que faltava uma parte do meu corpo. O pó deve ter entrado na circulação porque muito rapidamente voltei a sentir-me cheia de energia. O Ângelo enfiou um vibrador dentro de mim e tive 3 orgasmos. Como podia eu voltar a foder sem coca? O Ângelo sabia muito bem isso e durante as noites seguintes, quando eu lhe dizia que não ia ajudar, inventava a desculpa de estar sempre apertado de droga e como tal não podia arranjar nada. Sempre que eu cedia, era presenteada com uma dose. E assim foram passadas as minhas noites de fim de verão vendedora de droga. Em pouco tempo, fiquei íntima dos porteiros de quase todas as discotecas e bares de Lisboa e arredores, bem como dos barman. As discotecas e bares eram o meu local de trabalho e as pessoas que lá trabalhavam, os meus colegas. O ordenado era pago em coca ou ecstasy, nada mal para uma miúda que entretanto fizera 17 anos. Ao fim das primeiras noites, habituei-me e não custava nada. Entrar, falar e vender. O meu objetivo era apenas receber a droga que ele me dava como ordenado, e era só nela que eu pensava. Só que, apesar de estar a vender muito mais do que alguma vez ele tinha conseguido, nunca era o suficiente. Ele queria sempre mais e a partir de uma determinada altura começou a bater-me quando eu não vendia o que achava que devia. Como eram apenas estalos ou então segurar-me nos braços com força, não liguei muito. Eu estava tão agarrada que não conseguia afastar-me do Ângelo. E tirando esses momentos em que ele me dava uns estalos, a nossa relação era boa. Talvez se eu me esforçasse mais, conseguisse vender as quantidades pouco realistas que ele queria. Uma noite disse-me que eu precisava de fazer 1000 euros. Mesmo que eu vendesse a todas as pessoas que habitualmente conseguia, não iria chegar aos 700. Era perfeitamente impossível isso acontecer. Depois de termos estado em dezenas de bares e discotecas, uma quantidade absurda de locais como nunca acontecera, conseguindo chegar aos 700, o Ângelo mandou-me ir ao 6 asteriscos, discoteca onde fizera a minha primeira transação com o tal deputado, porque havia lá um ator conhecido que precisava da dose habitual. Esse gajo nunca tinha comprado 200 euros de coca numa noite, mas tenho a certeza que vais arranjar uma maneira de o convencer, dissera ele. Sabia que era impossível conseguir isso e, logo por azar, naquela noite precisava mesmo dar uma snifadela. Queria voltar a ter aquele sentimento de confiança que a coca me dava, um prazer interno que me levava a correr mais riscos, a ter mais energia, e um prazer absurdo na cama. Às vezes, o efeito durava uns minutos, outras vezes horas a fio, mas um segundo apenas era o suficiente para fazer qualquer coisa a fim de o obter. Cheguei aos 6 asteriscos e não foi difícil encontrar o ator. Nunca tinha estado pessoalmente com ele, mas reconheci-o das novelas. Estava sentado a uma mesa, com várias pessoas ao seu redor, com um ar de parasitas que ali se encontravam porque nunca se sabe o que poderiam ganhar com isso. 12 asteriscos, ator de novelas, foi muito simpático. Disse para me sentar e perguntou o que queria beber. Não pude recusar, mas o que eu queria mesmo era ir direito aos negócios e sair dali o mais depressa possível. Se aquilo demorasse muito mais tempo, eu ainda pegava na droga que tinha comigo e snifava. Aí é que o Ângelo se passaria de vez comigo. Comecei a falar muito e muito depressa. Bebia vodka praticamente de uma só vez. O ator só queria conversar sobre mim, saber quem eu era, o que fazia, que idade tinha e se já pensara fazer televisão. Obviamente que menti em tudo. Jamais podia revelar a minha identidade. Bom, mas vamos ao que interessa. Tenho aqui o produto comigo. É o melhor que tivemos até hoje. Não sabemos quando voltaremos a ter algo com esta qualidade. Tenho a certeza que não se arrependerá se comprar 250 euros. Ignorou o que eu disse, continuou a beber o seu whisky e afirmou nas calmas. Podes tratar-me por tu. Aliás, fico ofendido se não o fizeres. O anormal do gajo. Devia pensar que estava a engatar uma miúda ingênua e que me convencia a fazer-lhe um broche, dando a entender que me ajudaria a entrar para a televisão. Nunca tinha apanhado um cliente desse tipo. Não sabia como lidar com uma situação daquelas.
Normalmente, os gajos tentavam seduzir-me, mas era apenas uma coisa de macho, que ele queria mesmo algo mais. Tinha de arranjar uma maneira de o convencer a comprar aquela quantidade, só que estava tão necessitada de coca que tinha a impressão de que as palavras saíam da minha boca, mas não faziam sentido nenhum. Agora olho para trás e percebo porque é que os dealers não consomem. A droga arrasa-nos por completo o raciocínio no momento da venda, e se a pessoa que estiver do outro lado se aperceber disso, lixa-nos. E era o que o ator de novela estava a fazer comigo. Ele já devia ter experiência em ver meninas desesperadas. Fez um gesto para que me aproximasse e puxou o meu ouvido para junto dos lábios deles. Só se me fizeres uma mamada. Fiquei sem reação. Olhei para a cara dele e sorri, imaginando que ele ia começar as gargalhadas e dizer que estava a brincar, abrindo de seguida a carteira e começando a tirar o dinheiro todo. Só que não abriu a carteira, nem olhou a sorrir. O tipo falava realmente a sério. Abanei a cabeça, em sinal negativo, mas ele encolheu os ombros e disse que nesse caso não compraria nada. Pior do que não atingir a cota do Ângelo era nem sequer conseguir fechar aquela venda. Não sabia se era por causa da ressaca provocada por todas as noites anteriores ou apenas uma questão nervosa, mas encontrava-me irritada. O meu corpo tremia e estava cheia de dores nos músculos. Apetecia-me bater naquele tipo. Precisava de coca para voltar a sentir-me viva. Comecei a mexer as mãos com rapidez. Senti as palmas todas suadas. Olhei para ele e tentei imaginar se seria, ou não, muito mal fazer o que ele exigia. Cheiraria mal? Seria grande? Teria pelos? Milhares de perguntas apareciam na minha cabeça. Sabia que cada segundo estava a contar. Se não lhe dissesse nada rapidamente, ele podia retirar a oferta. Ok, mas não engulo. Ele pegou na minha mão e levou-me para o parque de estacionamento de 6 asteriscos, discoteca onde estávamos. Começámos a andar em direção ao carro dele e à distância vi o Ângelo encostado a uma roulotte, a comer um hot dog e a olhar para mim. Sabia que ele ia achar estranho e iria ver o que se passava. No entanto, limitava-se a seguir-nos com a cabeça. Talvez não visse bem ao longe, talvez não estivesse a perceber o que ia acontecer, contudo, limitou-se a olhar. Aí, chegaram à minha cabeça as palavras que me tinham sido ditas por ele umas horas antes. Faz o que tiveres de fazer, mas queres 1000 euros esta noite porque tenho uma dívida que tem de ser paga. Ele olhava para mim e sabia que naquele momento eu ia fazer o que tivesse de fazer. Fui percorrida por uma sensação de angústia e abandono. Entramos no Mercedes e ele começou a gabar-se do carro que tinha. Não lhe prestei muita atenção. Apenas pensava que naquele momento eu era uma relesputa que me estava a vender para conseguir coca. Ele desapertou as calças e a pila mole estava caída para o lado. Peguei nela e comecei a fazer movimentos com a mão, mas por muito que me esforçasse, ela não se levantava. Vai lá com a boca, até parece que nunca fizeste isso. Cada palavra dele causava-me repulsa. Tinha-o visto em tantas novelas e agora estava ali, sendo o oposto do galã que habitualmente interpretava. Deu-me um vómito, senti-o subir, mas consegui controlá-lo. Engoli em seco, comecei a fazer movimentos que me saíam cada vez mais desajeitados. De facto, parecia ser a primeira vez que eu fazia aquilo. Engasgava-me, ficava sem ar, raspava com os dentes. Só desejava que se viesse. Estive naquilo durante uma eternidade. Pelo menos foi o que me pareceu. Finalmente senti a pila ficar mais dura, começou a contorcer-se e estava prestes a acontecer. Afastei-me de imediato, mas não fui suficientemente rápida. Primeiro não dei por isso, só percebi que tinha esperma na cara quando senti algo entrar para o olho, como ardia como se tivessem agulhas a enfiar-se nele. Ao ver-me no espelho para limpar, percebi que também tinha no cabelo. Ele atirou com o dinheiro para cima do meu colo e eu saí do carro a correr. Nem tive tempo de lhe dar a coca. Fui em direção ao primeiro táxi que vi e liguei para a Mónica. Ainda ouvi o Ângelo aos berros, não conseguia parar de tremer. Escorriam-me lágrimas pela cara, mas os soluços ficaram calados. No peito era um choro sem a precipitação, a participação do corpo. A vergonha era tanta que não conseguia emitir um som. Limitei-me a deixar sair a humilhação, entrei no táxi antes de o Ângelo chegar ao pé de mim. A Mónica atendeu o telefone. Não me conseguia ouvir porque estava muito barulho de fundo. Tentei de novo, mas o resultado foi igual. Mandei-lhe um SMS. Por favor, venham ter comigo à porta urgente. Estou aí em 5 minutos. Precisava de estar com os meus amigos imediatamente. Senti necessidade de normalizar a normalidade que tinha sido a minha vida nos últimos meses. Poucos minutos depois, o táxi estava à porta de 4 asteriscos, discoteca na 24 de julho, onde eles tinham ido. Eles esperavam na esquina, ao lado de outro táxi. Arrancámos os 6 em direção a Oeiras, para a casa da FEMC.
Durante o caminho ninguém falou. Eles passaram a noite a fumar charros e para eles o mundo era lindo. Eu estava entupida e não me saía da cabeça a imagem daquele tipo nojento a ejacular de propósito para cima de mim. Mal chegámos à casa da Femke, meti-me no duche e aí finalmente desatei a chorar. Tive a sensação de estar protegida pelo barulho do chuveiro. Tal como acontecera com a violação, não conseguia verbalizar o que se tinha passado. O Bernardo entrou, perguntou se estava tudo bem e eu não parei de chorar. Abri a cortina e abracei-o com mais força. Fiquei agarrada a ele durante algum tempo. Não o conseguia largar. Com o Bernardo sentia-me segura tal como acontecera no passado. Ele deu-me a toalha, secou-me o cabelo e o corpo e ajudou-me a vestir. Sentei-me na beira da cama com a cabeça apoiada nas pernas. Precisas de alguma coisa? Abanei a cabeça, dei-me um beijinho na cabeça e saiu do quarto. Dentro de mim, via em contínuo a espiral de loucura em que a minha vida se tinha tornado desde o início do verão. Como era possível ter adormecido na relva e achado isso uma coisa normal? Como era possível passar os dias deitada a pensar na dose da noite? Como era possível só ter prazer a foder com coca? O ecstasy era uma droga limpa, bem aceita socialmente e não deixava marcas exteriores de degradação física. Não havia seringas nem sangue. Pelo facto de cada pastilha só custar entre 5 e 7 euros, era fácil tornar qualquer pessoa dependente, apesar de não nos deixar com ar de agarrados como acontece com a heroína. Por poder ser confundida com uma bebedeira, era difícil ser detectada pelos pais. Quanto à coca, era uma droga que nos tornava mais sociáveis, mais alegres e cheios de ponta. Que mal haveria nisso? Quanto aos charros, nem sequer podiam ser considerados drogas, eram cigarros e nada mais. No entanto, o problema que nunca tínhamos querido encarar é que não deixavam de ser drogas. Os primeiros tempos haviam sido divertidos, mas os primeiros tempos estavam a tornar-se e transformar-se em hábito permanente. Aos poucos, o meu corpo tinha sido ocupado pelo desejo da droga e agora essa necessidade destruía-o rapidamente. Não faltava muito para o meu nariz começar a sangrar. A cada dia que passava surgiam mais hipóteses de haver sinais externos que apontassem para o facto de eu ser uma drogada. Era isso mesmo que eu era, eu e eles. Olhei para a cabeceira da Femke e vi 2 embalagens de um remédio chamado Adderall. Eu sabia que a minha amiga não usava para tratar o déficit de atenção ou a hiperatividade. O Ângelo tinha-me dito que muitas pessoas usam porque podiam tomá-la a meio do dia, no emprego, sem ninguém desconfiar que se estavam a drogar. Os seus efeitos eram semelhantes aos da cocaína e das metanfetaminas. Para além disso, ajudava a emagrecer porque tirava o apetite. A Femke era obcecada por perder peso. A realidade era bem pior do que eu imaginara. Tínhamos todos de parar com aquilo. Quando cheguei à sala, fui dar com eles sentados no sofá, com um ar de zombies, a passar um charro de mão em mão. Ao princípio, achámos que meter coca ou ecstasy 3 ou 4 vezes não nos ia tornar dependentes. Olhar para a cara deles desfez qualquer dúvida. Sem droga, a nossa vida não tinha tanta graça. Senti-me a maior merda à face da terra. Precisava que aquele sentimento se afastasse. Lembrei-me que tinha no bolso do casaco o pacote de coca que não vendera. Os 250 euros que o ator me pagara tinham sido apenas pelo broche, nem sequer lhe dera a droga. No meio de um ataque de pânico, fui até ao quarto onde estava o casaco, abri o pacote, pus o meu nariz lá diretamente e snifei. Precisava de esquecer tudo. O equivalente a umas 3 linhas entrou no meu nariz, tal como foi a intensidade da snifadela. Enquanto senti o pó espalhar-se dentro de mim, é que tomei consciência do que tinha acabado de fazer. Estava a alimentar o desejo que mandava a destruir. Fui a correr para a casa de banho, atirei com água para dentro do nariz, assoei-me e ainda saíram os resíduos de pó. Olhei para o pacote e, num gesto de profunda angústia, deitei a restante coca para dentro da retrete e puxei o autocolismo. Via desaparecer rapidamente. Nós tínhamos de tomar alguma atitude antes que fosse tarde demais. Voltei à sala e eles continuavam no mesmo sítio onde os tinha deixado uns minutos antes, sem qualquer reação e a passarem um charro entre eles. Tentei falar, mas as palavras que saíam da minha boca foram sob a forma de berros. A coca começava a fazer efeito, aquela era da rápida. Só que eles estavam tão pedrados que não deram muita importância. O Bernardo foi o único que tentou fazer um esforço para me ouvir, mas apenas porque tinha apanhado com água fria quando foi ter comigo à casa de banho. Despertara ligeiramente da pedrada, mas não o suficiente para dizer uma frase com mais de 5 palavras. Aos berros, disse que nos estávamos a transformar em drogados. Tínhamos 17 anos.
deixáramos que acontecesse aquilo que dizíamos que a pessoas como nós nunca aconteceria. A ausência de reação deles só veio comprovar que eu tinha de sair dali o mais depressa possível. Nós estávamos a tornar-nos na pior influência uns para os outros. Descia as escadas do prédio da FEMC, o coração batia cada vez mais depressa. Não quis ir de elevador porque estava a sentir os efeitos da coca e precisava de me movimentar. Por um lado, o meu corpo dizia que eu necessitava de correr, foder ou dançar, mas por outro, a minha cabeça queria que a coca desaparecesse rapidamente do corpo e obrigava-me a queimá-lo o mais depressa possível. Senti-me a pessoa mais feliz do mundo, mas eu não queria sentir isso, pelo menos enquanto estivesse com a coca. Eu queria ser a pessoa mais feliz do mundo, mas sem necessidade de snifar ou de tomar pastilhas. Eu queria encontrar alguém com quem pudesse fazer amor. Não podia continuar a mandar quecas. Eu andava a ter relações de alto risco e até podia estar infectada com alguma doença. Estes pensamentos não me saíam da cabeça. Quando cheguei à porta do prédio, depois de ter descido 3 lances de escadas, achei que conseguia correr a maratona e chegar em primeiro lugar. Mal abri a porta, apanhei um choque. Tudo claro à minha volta e havia pessoas a andar na rua. Isso significava que já devia passar das 8, ou seja, eu poderia ser apanhada. O que aconteceria se chegasse a casa e alguém me visse naquele estado? Não quis saber, sentia-me eufórica e iria a correr até lá. Estava a uns 10 km de distância, mas dava-me a impressão de serem apenas 10 metros. A casa da FEMC ficava mesmo de frente à marginal, o que facilitava a minha orientação. Bastava ir para a direita, porém, naquele momento, não conseguia pensar com essa clareza, porque o barulho e o movimento dos carros penetravam nos pensamentos. Eles andavam depressa demais e faziam demasiado barulho para que eu conseguisse captar e processar essa informação. Senti-me a entrar em pânico. Tinha de ir para casa imediatamente. Comecei a correr. Senti que se entrasse nos Jogos Olímpicos conseguia bater todos os recordes. As buzinas dos carros transformaram-se em palmas. Eu estava a entrar no Estádio Olímpico e ia ganhar a medalha de ouro. Continuei a correr durante horas, foi o que me pareceu, mas hoje olho para trás e tenho a certeza que nem sequer saí do mesmo lugar. Tinha tomado uma dose de coca muito superior à que estava habituada e os efeitos que provocava em mim eram perfeitamente desconhecidos. Entrei de novo em pânico, sentei-me no passeio e desatei a respirar com muita força. Comecei a chorar por não conseguir chorar. Tive esperança de que isso obrigasse os meus pulmões a receber ar. Não me lembro bem o que aconteceu a seguir. Tenho apenas alguns flashes na cabeça. Essa é sempre uma das partes más de uma pessoa se drogar, não se lembrar de tudo o que acontece. Sei que uns minutos depois estava dentro de um táxi. Alguém tinha-me colocado lá dentro e tentava que eu dissesse a morada para onde queria ir. O taxista, na parte da frente, perguntava o mesmo, mas eu não conseguia responder a nenhum dos dois. Devo ter dito alguma coisa porque ele acabou por arrancar e um tempo depois estávamos em Cascais, mesmo à frente da minha casa. Paguei ao taxista com parte dos 250 euros que estavam no bolso das calças e através da janela enfrentei o portão da casa. Se eu der um salto muito alto, conseguirei passar por cima dele? Saí do táxi, aproximei-me do portão e dei 3 pulos. Estava completamente fora de questão conseguir pulá-lo. Meti a mão dentro da mala para tirar a chave, mas mexia nela tão depressa que passava pelas chaves e não as conseguia encontrar. Ah, magia! O portão abriu-se sozinho. À minha frente estava a minha mãe. Tinha sido apanhada. O pior dos cenários ameaçava desenrolar-se. Serei apanhada por chegar a casa àquela hora, ter fugido do castigo e ela ainda ia perceber que eu estava drogada. Tentei concentrar-me o mais que pude e pensei que se desse respostas curtas de sim e não, poderia não me denunciar. Minha querida, que feliz que eu fico ao vê-la logo pela manhã. Deviam ser as alucinações provocadas pela coca. Nunca a minha mãe me diria tal coisa. Ela devia estar a dizer que era inadmissível encontrar-me ali àquela hora, só que eu traduzia aquilo em frases que me fossem mais agradáveis aos ouvidos. No entanto, ela continuava a dizer que era ótimo ver que eu já não ficava na cama até tão tarde, que era magnífico eu dar passeios pela manhã. Só aí percebi que ela, ao olhar para o meu cabelo molhado, imaginara que eu já tomara banho e estava a chegar a um passeio matinal. Senti o meu cérebro todo queimado. Não havia nada com raciocínio lógico que conseguisse sair da minha boca. Sorri. Achei que era a única solução naquele momento. Mal tentei, desatei a chorar. Agarrei-me à minha mãe e disse-lhe que me sentia muito sozinha. Precisava de alguém que me ajudasse.
Já não aguento mais a minha vida. Depois de me deixar em casa, a minha mãe teve de sair porque ia mostrar uma casa na Quinta da Marinha a um cliente árabe e não podia faltar ao compromisso. Eu fui para o quarto. Tive imensa dificuldade em adormecer. Queria dormir para sempre. Desejava que durante o sono me desse uma overdose e morresse. Até podia ser doloroso porque certamente seria bem menor do que a dor que eu estava a sentir naquele momento. Precisava deixar para trás aquela noite. Virei-me continuamente de um lado para o outro na cama devido ao efeito da droga, mas também na esperança que isso fosse queimando o efeito que ela provocava. Não funcionou, eu continuava cheia de pica e com imensa vontade de mandar uma queca. Pus a mão entre as minhas pernas e masturbei-me. Enfiei 2 dedos dentro de mim e senti-me quase a vir. Cada vez mais depressa, os dedos entravam e saíam, até que senti um espasmo e comecei a vomitar. Não tive tempo de ir à casa de banho. Não vomitei muito, não cheguei a ter um orgasmo, mas pelo menos libertar alguma coisa. Agora sim, estava mais calma. Pouco tempo depois, fechei os olhos e só acordei quando, umas horas mais tarde, o cheiro a lexívia começou a subir pelo nariz. A cesárea estava debruçada no chão a limpar o vomitado. Ouvi a minha mãe ligar para uma amiga médica dizendo que eu precisava de ir consultá-la. Provavelmente estava com uma depressão, mas achava estranho porque não havia razões. Talvez fosse do castigo eu tivesse reagido mal. Cheia de dúvidas, fiz o que a minha mãe me disse e no dia seguinte fui à médica amiga dela. Obviamente que não precisou de muito tempo para perceber que havia algo de bastante errado comigo. Sugeriu que eu fosse a um psicólogo, talvez isso me ajudasse. Obedientemente disse que sim a tudo. Mesmo que ela dissesse que eu tinha de ir a um bruxo pela minha parte, não colocaria qualquer objeção. Ela deu-me alguns nomes que eu poderia consultar. Durante a semana seguinte fiquei por casa. As aulas estavam quase a começar. Desliguei o telemóvel e não quis falar com ninguém. Sabia que se visse algum deles poderia ter uma recaída e naquele momento era a última coisa que eu precisava. Todos os dias liguei o telemóvel e todos os dias tinha vários recados deles. Queriam saber como estava. Limitei-me a enviar-lhes um SMS a dizer que me encontrava bem, que tinha acabado com o Ângelo e que se o vissem e perguntassem por mim não lhe dissessem nada, sobretudo onde morava. De qualquer maneira, andávamos a fazer umas arrumações em casa e que durante os dias seguintes ia ser difícil estarmos juntos. A partir daí, os recados diminuíram, todos, exceto os do Ângelo. Tinha cerca de 3 mensagens por madrugada. Dizia que estava com saudades minhas e que precisava de me ver. Isso foi nos primeiros dias, mas à medida que o tempo foi passando e não lhe respondi, os recados foram ficando cada vez mais agressivos, acabando sempre por dizer que eu estava a prejudicar o negócio dele. Ao fim de 4 dias, apaguei o número dele da agenda do meu telefone, bem como todos os registros, incluindo mensagens. Assim, mesmo numa recaída, nunca poderia ligar-lhe. A ressaca provocada pela falta de droga foi complicada. Dores de cabeça, corpo a tremer, cansaço, sobretudo, sentia-me muito triste e deprimida. Ao mesmo tempo, porém, sabia que estes efeitos tinham de ser combatidos e que desapareceriam. Por isso, ocupei-me fisicamente. Contratei tudo o que o corpo me pediu para fazer. A coca demora 72 horas até sair do sangue. Esses seriam os piores momentos. Depois de ultrapassados, sentir-me-ia cada dia melhor. Mesmo com dores nos músculos, inscrevi-me num ginásio perto de casa. Inscrevi-me não. Já estava inscrita, mas nunca punha lá os pés. Fiz diariamente cerca de 3 horas de ginásio. O meu corpo precisava de ficar desgastado para que ao anoitecer, quando chegasse a hora a que me costumava dar uma snifadela, estivesse tão cansada que nem pensasse nisso e fosse direita para a cama dormir. E foi o que acabou por acontecer. Finalmente, na última semana de férias, chegou o dia em que eu tinha consulta no psicólogo. Quando a minha mãe marcou a consulta, isso tornou-se numa realidade inadiável. E a minha cabeça começou de imediato a ser povoada pelos fantasmas de tudo aquilo que eu fazia desde os 12 anos. E durante a contagem decrescente até esse dia, comecei a sentir que a minha vida tinha cada vez menos sentido, que estava completamente só no mundo e que precisava de ajuda. Mas ao mesmo tempo tinha medo dessa ajuda. Pouco ou nada dormi, na véspera da ida ao psicólogo. Estava muito nervosa e não parei de chorar sozinha na cama. No dia marcado, peguei num táxi e arranquei. E foi esse o ritual que pus em prática durante os 3 meses seguintes, se bem que no último mês de forma muito irregular, porque entretanto conhecera a Rita. Só depois das primeiras 2 sessões consegui finalmente ligar para o Bernardo e para os outros a fim de saber como estavam.
Mas o meu verdadeiro objetivo era descobrir como reagiria quando os visse. Precisava de saber se iria ter alguma recaída, se voltaria a ter necessidade de snifar ou de engolir uma pastilha. Depois daquela noite, eles tinham optado por não voltar aos 4 asteriscos nem aos 5 asteriscos, as 2 discotecas onde íamos mais vezes junto à 24 de Julho, para não encontrarem o Ângelo. O novo local escolhido era o Bairro Alto. Eles vieram buscar-me e fomos seguindo de novo em 2 táxis para Lisboa. Tudo parecia na mesma, só que a nossa dinâmica enquanto amigos estava profundamente alterada. Não conseguíamos comunicar tão bem. Depois de nos últimos tempos só comunicarmos quando estávamos passados, ali sóbrios, sentíamos como estranhos que acabaram de se conhecer. Estranhos que já tinham visto todos os centímetros dos corpos uns dos outros. Pelos vistos, a intimidade relacional não estava ligada à intimidade física. Com as aulas prestes a começar e depois de terem percebido que algo de errado se passara comigo, também eles tomaram consciência de que estávamos a entrar por um caminho que só acontecia aos outros, com a diferença de que naquele caso os outros éramos nós. Apesar disso, não tinham deixado por completo as drogas, graças à FEMC. Continuavam a obter doses abundantes de erva que não lhes custava nada. Trocaram totalmente a coca e o ecstasy por erva, que segundo eles não era bem droga. Se na Holanda era legal e se na Holanda é um país da União Europeia, logo o facto de erva cá em Portugal ser considerada ilegal era uma estupidez. Não lhes disse que andava num psicólogo. Não porque tivesse vergonha, mas porque queria que fosse uma coisa apenas minha. Era bom ter segredos, era bom as pessoas não saberem tudo a meu respeito. Nessa noite, havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. O que ganhámos ao ter perdido a virgindade tão cedo? Se calhar os nossos corpos estavam preparados para mandar uma queca, mas as nossas cabeças ainda não. Pensei nos pais de cada um de nós. Apesar de que fisicamente presentes, todos nos davam uma autonomia para a qual não tínhamos maturidade. Acabámos em permanente autogestão e profundamente influenciados por tudo aquilo que nos rodeara. Aparentemente, cada um de nós vinha de uma família normal, como existem centenas de milhares em todo o país. Só que, tal como na maioria dessas, o tempo de qualidade passado na companhia dos nossos pais era diminuto. As reflexões dessa noite talvez fossem fruto das minhas idas ao psicólogo, ou então por estar assustada ao ver como 6 amigos mal comunicavam entre si. Durante as semanas seguintes, continuámos a sair, agora já com autorização da minha mãe. Confesso que as minhas noites eram bem mais calmas. Sempre que eles puxavam num charro, eu afastava-me e só voltava quando já tinham acabado. Eu sabia que era muito fácil a minha recaída. Eles respeitavam a minha decisão, mas eu senti novamente o mesmo que senti antes de perder a virgindade. Apesar de pertencer ao grupo, era excluída pelos seus membros. E foi numa dessas noites, em novembro, que conheci a Rita. Primeiro foi uma atração física, mas depois dela me ter contado a forma psicologicamente violenta como perder a virgindade e de como estava numa ânsia para descobrir tudo o que lhe tinha sido dado pelos pais, a atração física passou a sentimento de proteção. Eu não podia deixar que lhe acontecesse o mesmo como acontecera. Ao mesmo tempo, senti que ela me podia dar paz e que podia estabelecer com ela um relacionamento saudável. Vi nela alguém que me ofereceria carinho e afeto, sentimentos genuínos que não viessem no seguimento de uma snifadela ou de pastilhas engolidas à pressa nessa noite.